Então, a gente, de novo, né, dizer que é com muita alegria que a gente dá abertura a essa banca de defesa da mestranda Débora Evelyn Olímpio, dizer a todos e todas e todos da nossa profunda alegria de viver esse momento, né? Eu, professora Carolina dos Anjos e professor Roberto, que estivemos junto com a Débora nesse comitê de orientação. A gente se sente muito contente hoje, em especial, porque é a primeira defesa da primeira turma de cotistas do pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Então, como diz a Angela Davis, né, quando uma mulher preta se move, a sociedade inteira se move com ela. Então, é muito, além de tudo, bonito, né, ver que essa primeira defesa seja de uma mulher negra, né, e uma mulher negra que é ativista, né, que tem uma trajetória pessoal de militância, uma trajetória acadêmica engajada. Então, eu gostaria de ler, para começar, um poema de Antônio Jacinto, que é um poema de luta pela independência dos países que foram chamados pela colonialidade de língua lusófona, né? Mas que, mais que isso, carregam consigo toda uma trajetória de luta, né? E hoje a Débora vem a esse momento trazendo consigo toda a força da sua ancestralidade, né? Das mulheres que a precederam, né? Então a gente está contente de estar contando aqui com a presença da mãe da Débora, né? Então o poema se chama Oferenda. O sol nas pedras pequeninas dos carneiros, o vento, na agitação das árvores das florestas, os rios, nas veias largas da terra morna, são a oferenda que tua filha te traz. Nos sonhos guardados desde os tempos longínquos da sua infância, na recordação que se aviva constantemente através do contínuo e imperioso desejo de viver. São a grinalda das flores de milho que tua filha depõe sobre a tua fronte no dia da tua festa. No teu dia, mama, como nos dias em que minhas traquinices não te arrelivavam. Eu venho hoje repousar minha cabeça no teu colo e adormecer embalada no balançar dos barquinhos que as ondas dos lagos de teus olhos levavam para longe, nos sonhos que os teus braços construíram para nós. Eis agora aqui, mãe, pedras dos carneiros, transportando as carnes nuas dos teus pés fatigados. Árvores cobrindo-te nos teus braços e envolvendo-te na sombra do teu repouso impossível. Rios correndo na planície do teu corpo, banhando as tuas mãos, dádiva à terra onde tu nasceste. Eis-me agora aqui, mãe. Então, com esse desejo de trazer esse momento, né? Esse momento de quem é parida, né? De mãe, de mulher, desse devir mulher negra, que a gente gostaria de abrir essa defesa no dia de hoje. Vou convidar para compor a banca no dia de hoje a professora Patrícia Pinheiro, que tem estado nas defesas do grupo de pesquisa e extensão Joana de Andrade conosco, vai estar conosco durante o dia. Também para compor a banca estão aqui presencialmente a professora Karina Fopa, do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento, para vocês verem, ela está aqui, né? E queria também convidar para compor a banca a liderança quilombola da comunidade
João Surá, professora do Colégio Diogo Ramos, mestrando em Educação, Carla Galvão. Carla, se você quiser, assim, só para a gente fazer esse momento formal, sentar do lado da professora Karina, para compor a banca conosco, vai ser uma alegria. Pode ser como você quiser, Galber, fica à vontade. Tem uma cadeira mais fofinha ali do lado, para a Carla sentar, né? Então, a gente também inaugura nesse momento, né, essa participação, né, da liderança quilombola nas nossas bancas, porque a gente entende que ninguém mais, né, do que a comunidade é quem deve dizer se esse trabalho faz jus à confiança que a comunidade nos deu. Para a gente é uma alegria muito grande que a Carla tenha vindo ainda antes dos seus compromissos, para nos prestigiar no dia de hoje. Então, para o pessoal que está nos assistindo, família, né? A gente tem toda uma ritualística das defesas. Então, nessa ritualística, a mestranda, ainda mestranda, né, gente, até o final da manhã, ela muda de status. A mestranda, ela tem um tempo de 20 minutos para apresentar a sua pesquisa, e aí depois disso a gente passa para as arguições. Então, a primeira arguição, a gente faz uma ordem de distância e essas coisas da academia, né? Porque a gente sente todo mundo muito pertinho que está aqui conosco. Então, a professora Patrícia Pinheiro inicia, né? E depois a professora Karina Fopa faz a segunda arguição, e a gente fecha a arguição com a Carla, né? Com a professora Carla. Né? E aí, cada uma dessas professoras vai poder fazer perguntas para a Débora, e aí ela vai defender, né? Momento de defesa, para tornar-se mestre. Então, a gente explica isso também para as pessoas que nos assistem, para a família, que rola uma angústia no coração, né? Mas é um rito de passagem que é exatamente assim. A gente tem certeza que esse já está sendo um momento muito feliz, muito importante. Importante para a Débora, importante para o programa, importante para o grupo de pesquisa, para todos, todas e todos nós. Então, Débora, eu vou passar de imediato a palavra para você e vou fazer a apresentação dos slides. Deixa eu compartilhar aqui os slides também para que o pessoal te veja. Bom. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Vou fazer assim, eu vou testar. Tem que abrir aqui primeiro. Isso. Aí agora deve dar. Compartilhar. Vou ver aqui. Colocar ela para apresentação. Tela cheia. Está aparecendo aqui? Tá. Então, Débora, esteja com a palavra. Bom dia a todas, todos que estão aqui, tanto presencial, né, e as pessoas que estão online, os amigos, família. Primeiro eu quero agradecer, né, vou iniciar agradecendo a comunidade. Acho que vamos ter que interromper. Vamos ter que interromper. Vamos ter que interromper. Gente, chegou mais um. Com licença. Então, antes da gente devolver a palavra para a Débora, a gente quer agradecer a presença, né? Pedir calafé, agô, para Iagunã,
que veio prestigiar esse momento. Para a gente é muito importante a sua presença, do PEA, por ter vindo, né? Acho que agora a gente pode começar de verdade essa definição. Acho que é por isso. Tudo teve essa sincronicidade, né? Então agora, com a presente, a gente dá a palavra para a Débora apresentar. Estava começando os agradecimentos, né? Do pé, e principalmente iniciar agradecendo a comunidade, né? A comunidade João Surá, por ter aberto as portas num momento tão difícil, né? Que foi durante a pandemia, né? Então, isso é uma grande apoio e conquista e confiança que a comunidade dispôs a nós, né? Naquele momento posterior à vacinação. Então, quero agradecer. E esse processo de se tornar mestre não aconteceria sem o apoio da comunidade, né? Sem a comunidade abrir suas portas das suas casas para nos escutar e ser escutado. Então, primeiramente, esse agradecimento. Quero agradecer a minha família, a minha mãe, né? Que está aqui presente. E aí a gente tem a oportunidade de ter duas mães, né? Então, eu quero agradecer minha mãe que me pariu, né? Me colocou em vida, e a minha mãe espiritual que está aqui, que é a Yagunã. Então, é muito grata, né, de ser uma mulher com duas mães, a minha orientadora, meu co-orientador, né, e todos que estiveram conosco, né, nessa construção de pesquisa. Então, a pesquisa se chama, né, colocamos esse nome, Se Somos Boas Merendeiras é porque tivemos bons aprendizados, experiência das merendeiras do Colégio Estadual Quilombola Diogo Ramos e a cultura alimentar no território. Né? Esse nome surge, né, acho que tem que contar, a partir da relação com uma entrevistada, né, que ela que fala, se somos boas merendeiras é porque tivemos bons aprendizados. Quem sou eu, né? Sou Débora Ávila Olímpio, uma mulher nascida na cidade de Volta Redonda, né? Negra, como Carolina disse, militante, ativista. Fiz disso o meu processo tanto de formação acadêmica e de vida, uma escolha, né, muito ardosa, mas que não me vejo de outra maneira, né? Depois do momento que você se reconhece desde quando nasce como uma mulher negra, essa posição como ativista também, né? E aí esse ativismo relacionado dentro da academia, né? Trouxe toda essa bagagem de vida e acadêmica para dentro da academia, né? Para compartilhar com os que estavam aqui. Minha motivação de pesquisa ela surge também a partir do momento que eu me torno merendeira, já tinha feito a minha graduação como agroecóloga, né? Sou técnico em agroecologia pela Universidade Federal do Paraná, no setor litoral. E aí, em seguida, no final da graduação, eu prestei um concurso para ser merendeira, passei, e muito rápido assumi, em menos de 15 dias. Então, era um momento que a gente estava com muitos transtornos no Brasil, né, por questões políticas, né, com a saída, com a retirada da presidenta Dilma, né, do suposto presidente, e as perdas das políticas públicas que vinham frente à segurança alimentar, né, de combate à fome. E eu já participava de algumas articulações, como a Rede SAM, né, que é a Rede de Mulheres Negras pela Segurança Alimentar, já participava dos conselhos, do fórum também de SAM. Então, a gente tinha um olhar à frente, né, do que via dessas perdas de direito que estavam vindo pelo Brasil. E aí, por uma decisão também conjunta, hoje vejo uma decisão muito sábia,
eu retorno para dentro da cozinha, que é para trabalhar com as merendeiras como merendeira, né? Olhar esse processo bem de perto, muito perto mesmo, atuando como merendeira e vendo os desmontes das políticas públicas, né? Que o programa, né, que eu fui trabalhar era o programa de alimentação escolar, o mais antigo, de combate à fome no Brasil. Então, esse período principal que eu consegui realizar. Então, é isso. É um pouco da minha trajetória. E aí, a partir dessa vivência, né, como merendeira, em muitos momentos eu questionava, né, por que todos os trabalhos acadêmicos, ou quando se fala de alimentação escolar, ou quando se fala de SAM, está sempre numa perspectiva da gestão, ou seja, da gestão federal, né, da gestão estadual ou da gestão escolar. E nunca se olha para quem realmente atua com a merenda, né, que todos os dias atuam com a merenda e que faz tanto o controle de qualidade, né, dos alimentos que chegam, transforma esse alimento, esse produto, né, que chega como produto, mas ele vai para a mesa como alimento, como comida de verdade. Então, eu sempre questionava dentro da escola, nos períodos que eu estava trabalhando, por que a gente não fala, né? Por que esse protagonismo, quando vem falar das merendeiras, eles aparecem nas pesquisas como... Eles aparecem na pesquisa sempre como formação, como formar as merendeiras, né? E eu vi que a gente aprende muito com as merendeiras, né? E aí, traçamos alguns objetivos, né? O objetivo geral foi analisar o protagonismo das merendeiras do Colégio Estadual Quilombola Diogo Ramos, né? Que é esse encontro no meu trabalho, do curto tempo que eu fui merendeira, com as merendeiras que já atuaram e atuam dentro do colégio. Então, a partir disso, né, os específicos, adentramos, né, em examinar o diálogo com as ex-merendeiras e as atuais do Colégio Estadual Quilombola Diogo Ramos, para identificar os encontros entre os encontros e no trabalho exercido no território quilombola, da comunidade Nossurá. Compreender como a participação das profissionais e os membros da comunidade no espaço escolar permite a execução do Programa Nacional de Alimentação Sustentável, viabilizando a promoção de segurança alimentar nacional na própria comunidade. Identificar, a partir do diálogo com as interlocutoras, a importância da merenda escolar para os estudantes do colégio. E aí, discutir aspectos da sua participação, né, a participação dessas, na efetivação da soberania alimentar. E aí, como vim já explicando, né, justificamos o trabalho em desafiar a colonialidade, né, o discurso colonial que é posto, decolonizando a escrita, e para me aproximar, né, eu utilizei de algumas linguagens e me apropriei da própria linguagem, que foi escrever em português, me aproximar da escrita mesmo, ser fiel ao que é dito, né, dessas mulheres, e tentar ser fiel ao que penso, né, sobre essa pesquisa. Aí, os caminhos metodológicos, utilizamos a etnografia, porque dentre as metodologias, né, dos processos metodológicos, foi aqui que cabe no processo de escuta, de observação. E aí, para isso, tivemos alguns suportes, né, que foi o caderno de campo, né, a observação participante no período que a gente ficou na comunidade, né, adentramos a comunidade, fomos recebidos pela comunidade. E essa observação participante, hoje, por conta da pandemia, nós nos olhamos para dois processos, né? O presencial,
né, e as participações que tivemos ao contato com a comunidade, que se abriu também via online, né, nas reuniões, nos diálogos, nos encontros com o grupo de pesquisa. Então, se fez um outro cenário, né, uma proximidade também. Então, a gente pensou nessa observação participante em 2 pontos. Aí o diário pessoal, eu utilizei como uma ferramenta, né, trouxe para dentro da pesquisa os momentos que eu venho falar sobre o meu momento dentro da escola, como merendeira. As entrevistas, né, que entrevistamos 4 merendeiras, mais a comunidade, né, e ao encontro com a comunidade fomos entrevistando outras pessoas, e os levantamentos bibliográficos, que já eram as pesquisas que já estavam sendo construídas com a comunidade e com o colégio. E aí foi que eu apresentei, né? Aí a localização da pesquisa, a comunidade está localizada, né? O Colégio Estadual Quilombola Diogo Ramos está localizado na comunidade de Onsurá. É o segundo colégio quilombola do Paraná, né, estadual, reconhecido, e representa, né, representa o seu modo de organizar, né, o seu modo de fazer, de educar de forma comunitária, né, e a gente vê isso durante toda a construção e presença dentro da comunidade, né, como que a comunidade se articula, e isso se reflete dentro do colégio, né, essa participação. Aí dividir a questão da metodologia, o campo online, né, chamamos de campo online, ainda vamos aprofundar, né, nessa nova ferramenta, nessa nova forma, né, de se fazer pesquisa também. Aí participamos de um campo em agosto de 2021, logo após a vacinação da comunidade e a vacinação do grupo de pesquisa, né? Foi importante, foi uma decisão a gente só ir para campo posterior a essa vacinação e que tivesse com as 2, né, vacinações, e aí foi aprovado pela comunidade, fomos recebidos nesse primeiro momento. Depois retornamos em novembro, junto à comunidade, que foi uma alegria, e me emociona só de lembrar, porque no primeiro momento, em agosto, a gente não podia estar tão junto, né, com a comunidade, então as entrevistas foram feitas separadas, né, com cada entrevistada, né, com cada protagonista, com cada interlocutora, e depois a gente, em novembro, a gente já viu a comunidade, pelo menos eu que nunca havia estado na comunidade, a gente já pôde ver a comunidade conjunta, né, festejando, saindo desse processo pandêmico, né? E aí, algumas fotografias, né? Tem alguns momentos que a gente teve na comunidade, momentos diferentes, tá, gente? Essa primeira foto do Tacho foi quando a gente foi na casa da Isane, é uma das entrevistadas. E a gente foi surpreendido com um almoço maravilhoso. E lá no final da casa dela, né, na área externa, o esposo estava fazendo a taiada. Então a gente presenciou comer a taiada fresquinha, bem fresquinha na hora, quente ainda. Então eu achei essa foto tão bonita, que é um tacho que eu não me recordo o tempo, mas que é do bisavô, do esposo dela, do avô, né? Bem antigo. Então, a gente teve essa oportunidade. Achei essa foto maravilhosa de Santo Antônio, né? Que teve a presença também, né? Foram coisas muito inéditas de estarem na comunidade. É o santo mais antigo, né? E aí a Carla vai poder falar as datas de forma, mas é o primeiro santo da comunidade, que foi pela emoção, assim, foi o primeiro momento que todos, né, a gente teve eu pelo menos tive essa
essa proximidade, né? Essa apresentação, que foi dentro da apresentação do colégio, né? Que conta que os estudantes contaram a história da formação da comunidade, né? Da gente, que foi na Semana da Consciência Negra, né? Uma atividade que é feita pelo colégio. Foram várias apresentações, várias formações, oficinas, né? De uma outra maneira que eu já tivesse participado sobre uma formação de negritude, né? Uma outra forma de ver o 20 de novembro, né? Uma outra percepção. Então, tivemos esse contato. Aí, ao lado está a foto do forno, que o forno foi construído junto com o curso da Lecampo, né? Que é Educação do Campo, pelos estudantes da comunidade, junto à universidade, né? Então, trouxe essa imagem que também diz muito sobre a construção da alimentação, né? De se fazer comida dentro de um território, quilombola. E aí, embaixo, é a fotografia dos alimentos que hoje, alguns deles chegam para a alimentação escolar. Esse daí foi uma distribuição do PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, da Alimentação, que no dia a gente teve essa questão por conta da pandemia, né? O estado do Paraná, ele teve essa distribuição em alguns setores, né? Abriu esse edital do PA. Aí vamos lá. O Colégio Quilombola Diogo Ramos, da comunidade de Ossurá, município de Adrianópolis. E aí a gente traz um mapa onde está localizado a comunidade, né, de Ossurá, no Vale do Ribeira, do lado do Paraná, né? E temos aí cerca de 14 comunidades no Vale do Ribeira, comunidades quilombolas, entre comunidades negras, remanescentes quilombolas. Tá, volta rapidinho. Aí, essa fotografia eu trouxe porque diz muito sobre como chegar na comunidade, né? Sempre virar à esquerda. E as comunidades que estão ali ao redor, né? Eu vou falar um pouco da Escola Quilombola, vou falar um pouco também do Córrego da Moça, do Córrego das Moças, porque é uma das comunidades que hoje auxilia, né, na entrega da alimentação escolar. Então, e repete também, aí o colégio, aí eu não coloquei outra foto, mas o colégio ele teve 2 formações estruturais, né, inicial, que foi uma sede feita pela comunidade, né, bem no início, que era já a comunidade, e nossa cidade de ser uma educação e se dialogasse, né, ali com os arredores, né, com fazer educação quilombola, né, com o olhar formativo quilombola, se iniciou, era bem pequeno, né, conta uma das entrevistadas como começou, que foi pela cozinha, já temos tudo, temos as estruturas, então vamos começar. Se tem cozinha, a gente consegue colocar a escola de pé. E aí ela traz isso, né, numa das falas, um dos primeiros entrevistados, que foi a primeira merendeira da escola, né, e posterior vieram outras. E aí, esse espaço branco ali, do lado da caixa d'água, é o espaço que hoje funciona a escola, que não foi inaugurada pelo governo federal, pelo governo estadual, que hoje a comunidade se fez espaço, né, ocupou esse espaço e colocou, né, água, luz, por tudo por participação da comunidade, né? O Estado fez a estrutura e até o momento não se colocou
Não se deu os outros suportes que tem que ter, né, dentro de uma escola. Então, é isso. E aí a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a fala da Carla, que agora está aqui com a gente, né, que a gente precisa agradar mais as merendeiras do que as diretoras da escola, né? Sem isso, a gente não vende. Então, a Carla foi uma das pessoas que eu encontro no campo, não sabia da participação dela, conhecia ela, mas não sabia da participação tão efetiva dentro da construção do PENAI, né, com a comunidade. A Carla também é técnica agrícola e auxiliou a comunidade a gerir os editais, né, a organizar esses primeiros passos, né, que surgiu, né, por parte do colégio, né, o programa de alimentação escolar, diferente do urbano, ele parte da ação da comunidade, do próprio colégio, né, o colégio se organiza e começa a participar, né? E aí começa a escrever as comunidades, né? Os agricultores e agricultoras familiares nos editais. E aí eu vou trazer um panorama bem básico assim, do Paraná, né? Que o estado do Paraná ele tem 399 municípios, 2.147 estabelecimentos de ensino, sendo que temos 2 colégios quilombolas e 37 escolas indígenas, 19 escolas agrícolas em formato interno. Então, o composto do núcleo de educação do Paraná, ele está composto, né, nesse perfil. Sendo que, né, entre essas 2 comunidades, 2 colégios quilombolas, apenas a comunidade de João Surá, entrega alimentos da agricultura familiar, da agricultura quilombola, dentro da merenda escolar, né, que está presente. E para que isso aconteça, existem 2 momentos, né? O início, que é com o colégio Diogo Ramos, com a participação do João Surá, né, da Associação do João Surá, que inicia a primeira movimentação no Paraná para acessar esse edital, né, essa aquisição dos alimentos e distribuição para a merenda. E aí, posterior à chamada, a comunidade se organiza com a comunidade Córrego das Moças, porque já existem alguns professores que são dessa comunidade, que estão dentro da comunidade, que apoiam, né, a comunidade João Surá. Então, hoje, dentro da Fundepar, né, que é a fundação que organiza a alimentação escolar no Paraná, só existem as 2 comunidades, né, as 2 associações, a Associação Remanescente de Quilombo, bairro Córrego das Moças, com 41 cooperados, e a Associação dos Remanescentes de Quilombo, do bairro João Surá, com 30 cooperados. Isso no Paraná, né, com uma gama com 38 cidades quilombolas, né? Então, 38, né? 38. Reconhecido do Paraná. E aí a gente se questiona, né? Temos 2 colégios quilombolas e apenas 2 associações que estão entregando. Aonde está indo, como está chegando essa alimentação dentro das outras escolas que não estão reconhecidas como colégios quilombolas, mas tem crianças quilombolas, né? Como se faz essa tradição alimentar? Como que se permeia, né? Como que se garante essa tradição alimentar dentro dessas escolas? É uma questão que fica em aberto, né? A examinar. E aí, foi uma da questão desse capítulo, né? Capítulo 3, aí agora a gente vai para as entrevistas, né? E
Somos nós, as merendeiras quilombolas, caminhos percorridos pelas merendeiras do Colégio Diogo Ramos para a garantia da soberania alimentar. E aí eu trouxe as falas e aí apresento as entrevistadas. A Eva, que no momento que eu fui na comunidade era merendeira, ela fala: não nasci na comunidade, sou casada com quilombola, mas sinceramente sinto que aqui é minha casa. Já saí, já voltei, agora estou aqui. Edna. A Edna é a primeira merendeira. Quando eu pergunto para ela, isso foi tudo como uma pergunta-chave, né? Como essas mulheres se identificavam dentro do território. A Edna fala que sou quilombola. Eu sou uma pessoa da comunidade quilombola João Surá, uma mulher negra que luta e lutadora. A gente teve tantas conquistas aqui na comunidade. Ela se define assim, né? Se reconhece. A Elisiane é professora da comunidade. Ela fala: eu me declaro como quilombola. Nasci e criada na comunidade. Nasci lá no Morro da Cruz. Saí da comunidade apenas uma semana para trabalhar fora e nunca mais saí. Agora, adoro morar na comunidade e nós temos as plantações, criação, crio meus filhos aqui, tudo aqui. Né? E a Elisane é uma mulher negra que de uma outra região, né, de uma outra comunidade, que trabalhou, né, e teve seus filhos também que estudaram na comunidade. Ela foi merendeira, hoje é professora, hoje trabalha como secretária na escola do Porto Novo, e trabalha com alimentação escolar lá também, gerindo, né, fazendo a administração da alimentação escolar. E ela fala, na autoidentificação, que ser uma mulher negra deu muito trabalho para ela, pela questão da formação familiar, né? Filha de quilombola, com uma pessoa, com uma mulher que descendente de italiana, né, da cidade. Então, a relação racial, né? E que ela também saiu da comunidade, foi morar no externo, né? Na cidade, em São Paulo. Então, ela traz essa relação, né? Quando ela saiu do território. Ser uma mulher negra deu muito trabalho, né? Deu trabalho para me aceitar. Os estudos me possibilitou a encontrar. Quando descobri que o ser humano, todos têm o seu valor. Eu sou aí o momento que ela afirma, né? Que foi muito bonito a gente escutar isso, né? Que eu sou uma mulher negra e meus filhos são todos negrinhos. Relação do território. E aí é o momento que a gente olha para dentro da pesquisa, né? Esse encontro com as merendeiras. Ser merendeira no Colégio Diogo Ramos. Trouxe alguns pontos, eu acho que vai além aí, esse diagrama, que é a relação ancestral do cultivo de servir uma boa comida. Em todo momento que a gente passou pela comunidade, nos serviram as melhores comidas. Né? Foi um passeio, um passeio não no sentido do passeio, né? Mas no sentido de passar, estar ali presente. E essa relação ancestral do cultivo de servir uma boa comida nos traz um ensinamento com o passado e a geração, essa relação geracional, né? E todas as pessoas que nos apresentavam que era comida dentro da comunidade sempre ligava ao afeto aos seus ancestrais, né? As pessoas que as ensinaram a estar, a servir esse alimento. Então, no momento algum que os encontros que aconteciam dentro da comunidade era gerido principalmente com centralidade o comer. E comer com boca cheia. Aí, dentro da escola, como a gente olha para ser merendeira no Diogo Ramos, está como parte integrante da relação das pessoas com o território. E aí a gente tem a questão da horta.
que a horta, ela não funciona apenas como um projeto. E quando eu trabalhei como merendeira na escola, né, e a participações em outros espaços escolares, a horta era sempre um projeto externo, né, e nunca como um processo de fazer a comida em relação à horta. Então, a horta na escola, no Diogo Ramos, ela apoia alguns processos de desestrutura do programa de alimentação escolar, né? Que é um programa que ele tem 30% da aquisição dos alimentos da agricultura familiar, né? Da agricultura quilombola, mas não condiz com a tradição alimentar quilombola, né? Com a tradição alimentar dessa comunidade, da comunidade de João Furá. Então, para que isso aconteça, se tem a horta, onde os merendeiros utilizam dos seus saberes, das ervas, dos chás, né? E que essa horta, ela não é uma horta fechada apenas para a escola, mas toda a comunidade se utiliza, né, dessa horta. E é o esteio principal de apoio aos alimentos, aos produtos que chegam na comunidade. Né? Agora, a IC Merendeira está ligado ao modo de ser ativas na comunidade, que é o momento que eu contei, e surge, né, a comunidade a partir essa ação de estrutura. E nos dois momentos, tanto na antiga escola quanto na ida para essa estrutura que o governo do Estado construiu, né, na comunidade, se faz a partir da ação ali das merendeiras. Tem a cozinha, a gente coloca algumas coisas e a gente começa a dar aula. O principal é a comida. O principal é ter quem faça o alimento para que a gente inicie os estudos. E aí, a relação comunitária, que é uma questão assim, uma questão que o profissionalismo, né, o exercer o trabalho no Paraná, ele acontece via de edital, né? Para ser merendeira no estado do Paraná. E um desses processos é o PSS, né? O processo simplificado. Seletivo simplificado, tem um PSS aqui. E que essa divisão do trabalho, e aí na comunidade, a primeiro momento, quando se teve o PSS, quando começou, né, se iniciou o PSS para a cozinha e para os serviços gerais, não se tinha vaga, né? Era uma merendeira a início, para trabalhar como merendeira e como serviços gerais. Depois se abriu uma vaga para os serviços gerais. E existia, né, várias outras pessoas para se trabalhar, né? Porque é isso, o Colégio Hugo Ramos, ele traz, além do processo educativo, né, mas uma questão de geração de renda para a comunidade, né, uma possibilidade de permanecer no território. E nesse momento, com esse PSS, se identificou dentro da comunidade as pessoas que tinham maior necessidade, né, de estar trabalhando dentro da comunidade. De inicial, existiam duas pessoas, e que elas, nesse primeiro momento, elas dividiram o salário, né? E aí é isso, precisa começar, todo mundo precisa de trabalho, então vamos dividir o trabalho, todos nós vamos trabalhar. Então, isso é uma questão da relação comunitária, né, onde não é decidido na questão do individualismo, mas sim um processo coletivo, né, de se reunir, todos sentados e olhar
que é necessário de permanência nesse território. Estratégias desenvolvidas pelas merendeiras, pela implementação, e aí a participação dos estudantes, a partir do momento que o programa de alimentação escolar não comportava as tradições alimentares, né? O gosto alimentar dos educandos. Os educandos, isso aparece nos momentos de entrevista, começaram a questionar que os alimentos não eram saciáveis e começaram a não comer, né, os alimentos. E aí foi a primeira movimentação, a partir da merendeira que teve a participação. Teve um momento que pegou os alunos, né, e levou para dentro da cozinha e mostrou, abriu o armário e mostrou o que vinha de alimento para dentro da escola. Né? Que vinha de alimento, não, que vinha de produtos alimentares. Que é isso, gente, eu estou falando de um marco histórico que é posterior a 2009, que é anterior a 2009, que é onde os alimentos, né, quem acompanhou, quem esteve dentro de sala de aula, sabia que os alimentos vinham enlatados, né? Era lata de feijão, lata de almôndegas, macarrão, produtos alimentares mesmo, né? E aí, com essa crescente da ação, com essa crescente dessa modificação, inserção da ação no programa de alimentação escolar, é onde a gente começa a ter comida na escola, né? Então, eu sou uma pessoa que fui criada ainda com produtos industrializados dentro da merenda escolar. E aí, nesse momento, a merendeira mostra para todos que estavam na escola o que vinha e o que poderia ser pensado a partir do que tem ali de alimento. É isso que vem e que a gente pode ser pensado. Só que em alguns momentos, a própria comunidade, elas levavam os alimentos para dentro da escola para que se tivesse uma garantia da cultura alimentar local. Então, essa participação da comunidade em retirar das suas próprias propriedades, né, para servir para que se faça a educação. Então, foi um dos pontos. E aí, alguns apontamentos foram que essa estratégia da comunidade, das merendeiras, ela aguçou os educandos a buscarem receitas novas, né? Não só para receitas que já existiam na própria comunidade, nessa relação com os mais velhos da comunidade, né? Mas com coisas também que tiveram que trabalhar alimentos ali que fossem saudáveis com o que estava disponível, né? Então, essa reinvenção, e aí é uma questão, né? Essa reinvenção e essa modificação também no cardápio e no paladar da comunidade, essa interferência que se tem também através do programa de alimentação escolar. Cozinhar é um ato de amor? A gente afirma que é um ato de amor, né? Aí as entrevistadas, algumas falam, né? Como que é esse afeto de cozinhar, que sempre gostavam, né? A Elisiane sempre gostava de fazer comida diferente. Eu gostava de trabalhar na cozinha, né? Nesse momento. Os alunos que dizem, né? Eu tento fazer o melhor. Sempre levava tempero da comida para deixar a comida mais gostosa. E aí, nesse momento, né, que a gente vê como que as merendeiras traziam da sua própria investimento, né, da própria casa para contribuir no fazer alimento, no fazer comida dentro da escola. E aí a Elisane apresenta. Esses dias nós, né, estávamos numa reunião, durante uma formação de professores do Estado, perguntaram se os professores lembravam da merenda escolar no período que estudaram. Aí tinha uma aluna, assim, sabe, que do colégio, que havia estudado no Diogo Ramos na época e que estava como professora, ela levantou a mão e disse, apontando para mim, para Elisiane,
Ela é a melhor merendeira do Diogo Ramos. Apesar de estar na frente das outras aqui, mas a comida dela ficou na minha memória. E aí essa relação do afeto que se constrói com a merenda escolar, né? Eu apontei porque era a Carla, a aluna, que era a professora. E aí a Edna aponta que gostava de fazer a comida. Posterior a Eva é auxiliar foi auxiliar, né, da escola, e a gente entrevistou o conjunto, né, a Eva e a Vera, e as duas apontaram que me dá um pouquinho de trabalho, mas eu gosto. Vejo que a gente, que é merendeira, sempre está sempre fazendo coisas diferentes. Aí elas, a Vera, a Eva, nessas duas fotos juntas, a Elisane, o Bento, Renato. E a Edna, e nós, né? O Glauber, que foi meu companheiro de pesquisa direto. Considerações finais, né, gente? Vacação aí, explorando o tempo, mas é isso. Gente, eu sou ativista, né? Então, assim, para mim, eu falo assim, ó, tá preso. Vamos lá. Considerações finais, né? São muitas, trouxe alguns apontamentos, e alguns também, algumas questões a gente a pensar, ser construída, né? Porque vai passar para além do trabalho, né? Que a cultura alimentar no Colégio Diogo Ramos, ela se faz presente, né? Ela se faz viva, a partir do ato, né? Eu apresento ali desde a participação da organização comunitária, da organização que é feita coletiva, né? Nada se faz sem uma boa roda, sem uma boa conversa dentro da comunidade. Da tradição com os mais velhos, da relação diária com os mais velhos da comunidade, que ensinam suas receitas, que ensinam sua tradição, sua forma de permanecer vivos, né, ali dentro da comunidade. Que todas as merendeiras sempre fizeram as melhores comidas. Isso, questão, né, se doar ali, através dos temperos, se doar a sua vida, se doar seu modo, né, de estar ali. Mas que a gente tem algumas questões a avançar dentro da política de alimentação escolar, dentro da política de ação, que a questão de ser contra o processo de terceirização, que vem sendo discutido no Brasil e discutido dentro do estado do Paraná, porque o processo de terceirização ele vai padronizar e padroniza a alimentação, e cada um tem um jeito de cozinhar, cada um tem um jeito de comer, né? Então, esse processo de padronização retiraria um processo de cultura alimentar, né, da comunidade, a gente retornaria a coisas que a gente já viveu antes, né, antes de 2009, ou até coisas piores ainda. E alguns processos, alguns lugares se dão ração humana, então, contra esse processo de padronização, que para se ter uma alimentação escolar quilombola, é necessário ter a participação de cada comunidade na construção desse cardápio. Eu frisei bastante, porque é necessário a gente apontar algum guia, um guia da comunidade, comunidades quilombolas do Paraná, né? Não existe nenhum guia, não existe um guia nacional, está se construindo agora, né? Até nessa semana, está se construindo um guia, mas é necessário também a gente olhar com essa participação de cada comunidade, né? Porque cada comunidade come de uma forma diferente e tem seus produtos locais de forma diferente.
Durante a pesquisa foram surgindo caminhos a ser trilhados, que eu apontei como esse, né, que respeita necessidades culturais da comunidade e que também vai de acordo com as formas da agricultura desenvolvida por estes. Este é o principal, de respeitar, né? Descolonizar a alimentação é fundante da educação global. E aí foi o momento que a gente estava na comunidade, que a gente não aguentou, né? Já sabe. E foi o momento que a gente comeu, eu brinquei, né? Eu comi minha pesquisa, que foi durante a festa, né? Que foi o momento que eu encontro com os alimentos que ofertados pela comunidade, pelas receitas da comunidade. Então, foi isso, eu comi minha pesquisa. E Dona Joana, que hoje a gente recebeu, né? Esse é o nome do grupo, né? Do Joana de Andrades. Se tem por ela, né? Ô, Carol. Se tem por ela. Se tem por ela, foi dada em vida, eu não a conheci pessoalmente, mas a senti por muitos momentos na comunidade, né? Pelas falas, pelos seus netos, pelos seus filhos. Isso. Aí foi, a gente também teve a participação, teve muita coisa, gente. Essa foto é da Feira de Sementes Quilombolas, foi Feira de Sementes Saberes Quilombolas, que foi no segundo campo que a gente fez. Então, essa fartura de semeia que as comunidades quilombolas do Vale tem para ofertar para a alimentação escolar, para inserir seus alimentos dentro da alimentação escolar. Então, se tem formas de fazer, se tem sementes, se tem gente que planta, só basta um incentivo de política pública, né? Ali está a feira, né? Os produtos da Natura, para passar. Aí foi o dia que a gente foi visitar o seu Paulico, em Dona Aparecida. Eles são produtores da comunidade, não acessam o programa de alimentação escolar, produzem arroz, produzem feijão, só que existem algumas legislações sanitárias que não... sanitárias não, né? A padronização, né, da necessidade de se ter tudo empacotado, a primeiro momento dificultou o acesso deles ao programa de alimentação escolar. E aí, um guia de alimentação escolar possibilita que a gente coloque alimentos não sacados, né, tradicionais, feitos de forma natural, né, dentro da alimentação escolar. E aí eu trouxe o milho, né, sem transgenia, também. E as referências. Foi? Foi muito. Eu não tem problema. Assim, a sensação é que faltou muita coisa. Maravilha, muito obrigada, Débora. É sempre a gente ficar são 2 anos, né, de trabalho, né, e aí tem muita coisa em jogo, né, e a gente quer trazer para essa apresentação. A gente pede desculpa por ter passado bem do tempo, mas não tem problema, né, a gente está aqui bem disponível também para esse momento, que é fundamental. A gente tem, então, agora a arguição, né, das professoras. São 3 pessoas que vão fazer a arguição. Eu vou pedir, então, para as professoras a gente ficar assim, num tempo relativamente razoável, entre as perguntas e as respostas, no máximo de 30 minutos para cada professora, né? Novamente, agradecer a disponibilidade de vocês estarem com a gente. Aí eu olho para uma que está virtual e as 2 que estão presenciais, né? Então, a gente agradece muito por vocês estarem conosco. E aí, seguindo essa ordem mais burocrática, acadêmica, a gente começa com a professora Patrícia Pinheiro. Professora Patrícia, por favor,
fica à vontade para fazer suas considerações. E muito obrigada por estar com o Joanas mais uma vez. Acho que a gente vai ter que começar a mudar essa ordem, né? É verdade. Vamos ir trocando. Bom, bom dia a todos, a todas. Primeiro, eu peço licença, né, a todos que estão aí nos acompanhando, os mais velhos, os mais novos, a Iá, que está também aí nos acompanhando, a família da Débora. Peço licença para ter uma fala de carinho, de compreensão e de aproximação, né, mesmo nesse mundo virtual que a gente vive. Bom, primeira coisa, Débora, eu queria te parabenizar pelo trabalho. A gente percebe o teu engajamento, a tua organização das ideias. Eu acho que isso foi uma coisa que me chamou a atenção bem positivamente. Me parece uma pessoa muito organizada, assim. Então, coloca os objetivos, coloca, né, assim, se preocupa com quem está te lendo. Isso é importante, assim, porque daí a gente vai compreendendo, né, como é que foi a tua trajetória pessoal, e isso é extremamente importante de estar num trabalho acadêmico. Como é que foi a tua conexão com o tema, né? Isso também a gente consegue perceber muito bem. Como é que foi a tua trajetória para chegar até a comunidade quilombola João Surá, tanto geograficamente, né, assim, o deslocamento de vocês, quanto em termos de afinidade mesmo, né? Então, pensar a tua trajetória profissional também relacionada com a das mulheres quilombolas, isso a gente consegue perceber muito bem no teu trabalho. Então, fiquei bem feliz com a leitura, achei muito legal, assim, tu ter vindo de um curso de agroecologia. Eu vim de um curso de meio ambiente, um pouco nessa pegada, e fui para o PGDR, que é Desenvolvimento Rural. Então, acho muito, muito legal essa trajetória tua, assim, fiquei bem, me senti muito feliz, assim, de ver essas renovações e ver a academia sendo povoada por mulheres negras, fortes, potentes e que estão fazendo a diferença, né? Então, fico muito feliz também desse momento tão especial, né, de finalização desse ciclo e de estar participando disso. Muito obrigada pelo convite também. Eu estou olhando para o lado porque eu estou com uma tela aqui do lado, tá? Assim, mas estou falando com vocês por aqui. Eu vou fazer algumas considerações, Débora, que eu acho que, assim, pontos positivos, pontos que eu vou sugerir, enfim, depois conversa com o Carol, com o Roberto, né, com os seus orientadores, para ver se tem sentido para vocês. Vou fazer um pouco dos comentários que para mim, me chamaram a atenção em vários sentidos, né? Assim, não são só críticas, né? E também, como a Carol falou, faz parte do processo, né? Assim, a gente está aqui para provocar, a gente está aqui para fazer um processo que é de aprendizado meu, teu, nosso, né? Assim, estamos aqui para construir juntos, certo? Então, o que pareceu, Débora, em linhas gerais do teu trabalho, que tem essa dimensão da tua trajetória, que é muito legal, muito bacana, e eu acho necessária, tem essa dimensão da produção, e aí eu queria chamar um pouquinho a atenção em termos de estrutura, porque está nos teus objetivos específicos, está no teu texto, mas, por exemplo, não está no teu título. Porque, assim, o trabalho é sobre as merendeiras, mas ele é também sobre a comunidade. Ele é também sobre a Dona Aparecida, né, e o seu Paulino. Então, me parece que ele é sobre essa dimensão da soberania alimentar. Então, o teu tema é a soberania alimentar em uma comunidade quilombola. Eu acho que isso podia aparecer, talvez, de uma outra maneira no teu título e no teu resumo. Esses dois pontos que eu ia chamar a atenção em relação ao início do texto. O teu resumo, a gente sabe, e eu achei legal, assim, porque me parece que é muito organizada, né? Então, tem momentos de síntese, o resumo ele tem os elementos de um resumo que a gente espera, né? Uma introdução, uma contextualização, falar dos objetivos, do documento da pesquisa, os resultados que tu chega, tá ali, entendeu? Mas eu senti falta disso que apareceu no corpo do teu texto, né? Que é a produção, que é o engajamento da comunidade pela soberania alimentar através da escola. Então, eu acho que talvez tu ampliar um pouquinho mais teu título, porque não é só sobre... E inserir, por exemplo, esse termo, soberania alimentar.
E eu imagino que tu já fez, como tu traz, soberania alimentar, tu já fez muito esse debate no curso de agroecologia, é um debate muito importante, né? Então, eu acho que seria um ponto que seria interessante reforçar no teu debate essa diferença entre segurança e soberania alimentar. Eu acho que isso é legal de reforçar, porque aqui a gente está falando de soberania alimentar. Aqui a gente está falando de uma comunidade que está buscando influenciar as políticas públicas, mostrando todo esse contexto que é difícil, né? Olha quantas escolas quilombolas que conseguem acessar esse programa, olha a dificuldade que tem. Então, trazer essa força da comunidade para o teu trabalho, eu acho que seria algo a mais que é interessante, que eu acho que vale a pena, assim, de dizer, aqui a gente está falando de soberania alimentar, aqui a gente está falando de autonomia, de busca por influenciar os agentes do Estado, de busca por influenciar uma instituição que seria uma instituição para, de certo modo, vir de cima para baixo, que é a escola, né? Mas pela alimentação a gente vê outro processo. Então, esse outro processo, com todas as dificuldades que a gente sabe que tem, ele é muito importante. E ele tem a ver com a autonomia da comunidade. Então, eu sugeriria tu dar uma ênfase maior a esse ponto no teu trabalho, seja no título, seja no resumo, e seja inserir um pouquinho mais esse debate ao longo do texto, onde tu julgar interessante. Esse é um primeiro ponto. Então, a gente tem ali os agricultores, os gestores, os professores, as professoras, as merendeiras, né? Então, é um engajamento amplo, e isso aparece no teu texto, né? Então, acho que faz render um pouquinho mais isso, né? Então, põe um pouquinho mais de água nesse feijão. Então, e aí, ainda sobre a introdução, eu gostei muito sobre a estrutura, eu gostei muito da tua introdução, porque isso tu apresenta. A introdução é como um guia para a gente, né? Então, se não tem os elementos na introdução, a gente fica meio perdida. E aí, eu acho que está muito bem feita a introdução. Aí, em relação à estrutura, o que me chamou um pouco a atenção, Débora, é que, para mim, tá engraçado, porque a Débora está parecendo com Carolina. Ai, meu Deus, uma confusão aqui mental. E a Carolina é Madi. Isso. Então, Débora, eu senti falta de que as merendeiras aparecessem mais no começo do texto. Eu fiz um comentário assim, eu acho que foi para a Sansi também, na banca dela, e eu senti falta, por exemplo, quando tu fala da entrevista delas, é fantástica a entrevista delas. Tá ali, mas tá lá no final, né? Então, a gente pressupõe, ainda mais como tu está falando de etnografia, a gente pressupõe que tem uma dimensão biográfica também mais apresentar assim mesmo, sabe? Tu faz isso em relação à comunidade, isso é muito bom, porque situa, considerando que eu sou uma pessoa que não conheço João Surá, não conheço quase nada do Paraná, então, para quem está te lendo, é importante situar, mas com as merendeiras eu senti falta disso, então, elas aparecem só mais lá no final, as tuas entrevistas. Eu acho que poderia dar uma pincelada anterior, assim, logo no começo, sabe? Tentar conectar um pouco mais, eu não sei, assim, fiquei pensando como fazer isso, sem ter uma grande mudança agora, mas, de fato, eu acho que seria legal. E aí tem algumas que estão com o sobrenome e outras não. Assim, seria legal dar uma atenção, sabe? Dar uma atenção, um protagonismo delas, né? Elas estão no título, elas estão a profissão de ser merendeira está na tua trajetória, está na trajetória delas, então põe esse protagonismo para elas também, assim, no trabalho, assim, é como se fosse, né, é o trabalho para elas também, né, dentro dos limites que a gente sabe que a academia pode ter, tenta fazer, sabe, um pouco mais, assim, logo no começo, falar um pouco delas, assim, do que tu conheceu delas, eu acho que isso daria uma riqueza maior ainda para o teu trabalho. Aí, tem um outro ponto, Débora, que eu fiquei pensando, assim, tu apresenta muito bem, assim, a metodologia foi essa, nananã. Aí eu fiquei pensando, e até em relação ao trabalho do Glauber, dando spoiler, né? Também fiquei pensando isso. Essa dois, aí, né? Eu não estou gêmeo, também. Não, eu reparei.
Eu reparei que a comida está lá também. A defesa no mesmo dia, tudo junto. Entendi. Não, eu fiquei pensando assim nessa coisa, pode ser uma biografia, fiquei pensando nesses desdobramentos da conversa com as merendeiras e da conversa com a comunidade, né? Eu fiquei pensando muito, assim, bom, o tema é comida, né? Comida de verdade. Até uma dúvida minha, esse termo foram elas que usaram ou foi tu que usou? Seria bom tu citar. Não tem problema se foi tu que usou, se foi elas, assim, mas só situar, né? Quem foi que fez essa... que trouxe essa questão, porque também é todo um debate que a gente tem dentro e fora da academia, né, sobre comida de verdade. Eu mesma, quando eu estudei comendo salsicha enlatada também, na escola municipal, na escola estadual. Então, assim, eu acho que todo esse debate sobre soberania e segurança alimentar dentro da alimentação escolar e relacionado à comida de verdade, ele é super interessante do teu trabalho. Então, minha sugestão é tu conectar um pouquinho melhor uma coisa com a outra, certo? E aí, uma coisa que eu fiquei muito querendo assim, saber é sobre as comidas da comunidade também. Uma coisa. Vocês falam da taiada, gente, não sei o que é taiada. Explica pra gente, explica para quem está lendo, né? Falam da taiada da rapadura, que foi em uma das entrevistas, né? Da Elisiane, se não me engano. Ou Elisane ou Elisiane, são nomes bem parecidos, né? Então a gente fica pensando, será que é a mesma pessoa? Porque uma não tem sobrenome e outra tem. Acho que não, porque tá na lista ali as duas, né? Mas, enfim, o sobrenome ia ajudar também a gente a diferenciar. Trazer as receitas. As receitas. Porque eu trabalhei por um bom tempo num projeto sobre alimentação em comunidades quilombolas no Rio Grande do Sul. Nossa, a coisa mais legal da observação participante era a gente fazer comida junto. Fazer tudo que é tipo de comida junto. A gente conseguiu... aí nós fizemos uma série de vídeos sobre o milho, sobre memórias negras da alimentação, memórias de sofrimento, memórias de dor, memórias de superação, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, Débora, nessa observação participante, falar de comida e não fazer comida, assim, teve só o momento do cafezinho, né? Eu queria te perguntar se teve algum momento assim de fazer comida junto com ela. Eu sei que a pandemia dificultou tudo, né? Isso aí tá dado, mas assim, se teve algum momento de fazer comida junto com elas, porque o meu entendimento é que essa observação participante, ela teria assim esse tipo de participação, né? Não necessariamente só na comida, porque tu não está falando só da comida, mas a comida é algo importante ali, essa comida de verdade. Então, duas coisas: as receitas e, se possível, se teve algum momento de interação maior. Se não, também, aí eu queria fazer uma sugestão. Eu não vejo no teu trabalho assim, nenhum demérito em dizer que eu não acho que foi exatamente uma etnografia, foram outras coisas, e outras coisas muito legais que tu fez. Assim, mas eu não vejo a coisa da etnografia, que aquilo que a gente chama de descrição densa. Não estou dizendo que a tua descrição é superficial, nada disso, né? Mas tem muito a ver com um cotidiano de mais tempo, né? De uma convivência maior. E aí eu fiquei muito na dúvida quando tu fala desses encontros virtuais, o que seria exatamente isso? Tu falou de novo na apresentação também. Mas ainda assim eu não consigo visualizar uma etnografia, mas não vejo problema nenhum nisso. É só uma questão da gente situar o método, né? Entender se essa observação, foram entrevistas, as entrevistas são ótimas. Se tu conseguir trazer um pouco mais dessa biografia, seria interessante. Também é um método a gente falar de biografia. Se não, também não tem problema nenhum. Assim, o trabalho está ótimo, sabe? Agora, eu não vejo etnografia nisso, o método etnográfico. Eu vejo outras coisas ótimas, assim, sem problema nenhum, sabe? Então, eu queria te perguntar, assim, o que tu acha em relação a isso? Porque, de fato, a etnografia, ela vai demandar outras questões, assim, né? Então, é isso, a diferença entre descrever e descrever a tal da piscadela, né? Assim, o exemplo mais clássico da etnografia. E aí, no caso das merendeiras e no caso da comunidade, eu sinto que seria isso, né? De compreender um pouco mais o cotidiano das merendeiras. Não dá por causa da pandemia, mas talvez, assim,
entender como é que está na pandemia essa relação da escola com a família na alimentação, no cotidiano, né? Bom, tem uma distribuição de alimentos, mas como é isso? Quem faz? Acompanhar, esse acompanhar, sabe? Tá junto no cotidiano, é que não foi possível, sem problemas, né? Mas não foi possível. Então, eu fico pensando assim, será que não é uma carga muito grande falar que foi algo, sendo que foi outro algo, que também é muito bom, né? Fica como, talvez, não sei se provocação ou sugestão, mas eu acho que, no caso, foram outras técnicas. Assim, e tu descreve muito bem as técnicas, assim, a tua organização está muito boa, o teu trabalho, os dados estão ali, sabe? As informações, eu acho que talvez traz uma carga que não precisaria, sabe? Enfim, é um ponto que eu senti. Agora, continuando, o sumário, ele tá fora de... tá sem páginas, né? Então, essas coisinhas aí, precisa ajustar. Eu fiz... com a Sansi eu também fiz isso, assim, eu coloquei no texto, daí eu posso encaminhar para vocês as coisas mais de forma e tal, mas eu achei a escrita muito boa, fácil de ler. Assim, quando eu digo escrita muito boa, não é nem aquele academicês, que eu particularmente não gosto. É assim, é se fazer compreender. Eu gosto da tua escrita. A tua escrita é boa, tu te faz compreender, tu faz essa conexão que eu comentei, né, com quem está te lendo. Então, parabenizo por isso também. Tem algumas pequenas coisas, assim, por exemplo, salmadina, também não sei o que é. Desculpa a minha ignorância, mas assim, você tenta botar uma notinha de rodapé explicando. Deixa eu ir seguindo aqui. São algumas coisas. Tem um debate que eu achei bem bacana, que é sobre essa relação de proximidade, né, das trajetórias. Aí fiquei refletindo também, eu acho que o teu trabalho ele permite reflexões, né, sobre distanciamento e aproximação. A gente não está falando aqui, obviamente, de neutralidade de pesquisa, isso não está em jogo, porque isso não existe em canto nenhum. Mas essa ação de proximidade, de distanciamento, eu acho que isso também rende pano para manga, sabe? No sentido de que tem várias identificações que tu traz, né, em termos de trajetória profissional, em termos de negritude, em termos de dessas aproximações, dessas relações, isso é muito legal. E fiquei pensando também que em vários momentos tu fala, olha, eu sou uma mulher urbanizada. E aí a minha pergunta para ti, né, assim, pensar essa diferença também. Como é que foi para ti estar num ambiente rural, estar numa comunidade rural, né, que tem talvez outras questões, em relação à alimentação mesmo, né? Eu fiquei pensando muito, assim, eu também sou uma pessoa que vem de uma periferia urbana, sabe? Muito popular. E quando eu vou para o rural, às vezes eu fico esperando certas coisas. Quando eu fui fazer meu trabalho de campo, eu ficava esperando certas coisas e eu via outra, né? Então eu pensava, nossa, por que as pessoas usam margarina ainda? Quali. Não, nem era quali, era aquela mais ruim, né? Assim, em termos de qualidades nutricionais. Por que o povo ainda está usando Ozon? Até eu me desfazer desse olhar, assim, e pensar, não, eles estão usando Sazon porque eles querem, né, assim, e é todo um mix de escolhas que as pessoas vão tomando, né, para chegar naquilo que elas acreditam que tem coerência, né, não necessariamente a nossa coerência, assim. Então, essas diferenças também, que são ricas, né, a gente se deparar com algo que a gente não esperava. Então, isso que é uma coisa que eu acho que seria interessante, talvez, tu abordar um pouquinho, enquanto estranhamento, mesmo porque o estranhamento ele pode ser mesmo com aquilo que a gente tem proximidade, né? Então, é a gente olhar por outra perspectiva aquilo que a gente conhecia. Isso é super desafiador, né? Da minha experiência lá no Guajuviras, em Canoas, que primeiro, bom, miojo todo dia. Aí eu saio, eu vou para academia. Não, miojo nunca mais. Aí eu vou para a comunidade quilombola. Miojo de novo, entendeu? Então, assim, se perceber assim, nessas diferenças também é rico, né? Também é rico a gente mudar de perspectiva a todo momento, assim, a gente
ser mais flexível também, né, e relativizar. E aí eu queria saber como é que foi para ti isso, assim, eu falei um pouco da minha experiência, né, para exemplificar um pouco, mas como é que foi para ti isso, né, como é que foi essa diferença de um para o outro, até chegar na comida de verdade, né, e aí o que eu vejo, Débora, é que, assim, a cada comunidade que eu vou, essa relação é muito diferente com a comida. Tem gente que, assim, cultiva vários, é colecionador de semente crioula. Tem gente que é milho transgênico, assim, dependendo da trajetória da pessoa, como ela trabalhou, de que forma. E aí, para mim, teve um processo de aceitar isso também, né? De não idealizar o que eu estava buscando quando eu chegava numa comunidade rural, quilombola, né? Teve esse processo de abertura e eu aprendi tanto com isso, sabe? Que, assim, cada casa que eu visitei, cada comunidade que eu fui, me fez ver de um jeito diferente, né? Assim, me fez ver assim, bom, aprendizado é sempre, é pro resto da vida, que bom, né? Que bom, não vou me fechar em nenhum dogma meu. Mas isso foi muito difícil também, a gente vai tendo que lidar com isso, né? Com certas idealizações nossas. Então, resumindo, né, isso tudo que eu falei, já está acabando o meu tempo, como é que foi para ti isso? Eu queria conhecer essa experiência também, entender como é que foi esse processo. De a gente sempre se abrir para o novo, né? Bom, tem umas partezinhas, Débora, da metodologia que elas estão no futuro, então só sugiro tu dar uma revisada assim no texto, mas é pouca coisa. O que mais? Bom, eu acho que basicamente... as considerações finais. Só te sugeriria, assim, dar uma retomada um pouco mais no teu objetivo geral. Até para te fazer um pouco esse balanço, né? Porque tu traz coisas bem legais ali, mas sugiro... E até quando eu vi as considerações finais, que eu fiquei morrendo de vontade de saber as receitas. Entendi. Isso é bom de considerações finais, quando deixa a pessoa com vontade de saber mais, né? Nisso teve sucesso, foi assim, instigante, né? Mas só sugiro tu retomar um pouquinho teus objetivos, né, nessa síntese, que já está ali, mas enfim, só dar essa conferida a mais. Bom, gente, é isso, obrigada, espero, né, que a gente siga aí na conversa. Muito obrigada, professora Patrícia, pelas suas considerações, né? A gente agradece muito a sua participação com o grupo de pesquisa, né? E um dos motivos da Patrícia estar aqui, além de toda a proximidade com o tema, nossa proximidade também, né, Patrícia? É que tanto a Débora quanto o Glauber viram a sua participação em outras bancas, né? Então, a gente... foi um desejo dela e dele também de ouvi-la. Então, agradecemos muito as suas provocações, né? Algumas dessas escolhas aconteceram de uma maneira coletiva, junto da orientação, né? E para a gente sempre é muito bom esse momento da banca, porque ela nos testa até mesmo em relação às nossas proposições. Então, questões muito importantes, a gente agradece muito. Débora, fica à vontade para tecer algumas considerações, né? Uhum. Quanto ao processo da etnografia, né? A gente foi muito fiel ao que o campo deu para a gente. Porque pensando que foi um projeto sonhado e construído um pouquinho antes da pandemia, né? E que a gente ficou prolongando durante a pandemia, construindo, reconstruindo, desconstruindo o processo, né? De forma teórica, de forma com participação da comunidade, né? As participações, você provocou bem no início, de forma online, foram em bancas, né? Na banca do Vitinho, tanto da defesa, quanto da banca, né? que tornou mestre, né? Do seu Benedito. As participações com a reunião com a formação da escola, né? Com a formação pedagógica, com o diretor, com o antigo diretor da escola, né? Com as ligações, né? Foram muitos contatos, né?
E o campo não se faz só quando chega, né? Só aquele momento que se pisa na comunidade, né? Mas ele se fez com muita participação, com o que se tinha de instrumento, né? Com o que a gente podia se inovar de instrumento durante uma pandemia e durante um distanciamento físico, além do distanciamento físico por conta do contágio, mas um distanciamento físico também terrestre, né? Que existe, né? Que eu conto numa participação num pedaço da pesquisa, que é esse caminho, né? De sair da comunidade e ir adentrar o território de João Sorá, né? Então, existiam essas duas dificuldades dentro do processo etnográfico. Eu acho que a gente, é necessário a gente olhar para isso, né? A gente refletir, mas foi o que o campo, tudo que estava no trabalho foi o que o campo nos deu, né? Nada mais, e também foi uma decisão de não ir também em outras referências, né? Não só como compor outras referências que já tem de construção de trabalhos da comunidade, mas sim com o olhar que se tinha tanto das políticas públicas quanto da participação junto com as merendeiras. Mais algumas coisas, Patrícia, você foi falando aqui e eu fui anotando que veio na memória como é importante esse processo mesmo, as pessoas nos ler, né? Porque fica só, é um processo muito denso entre eu e a Carolina, e como parece que em alguns momentos a gente já pensa o que a outra está pensando, e a gente acaba não vendo essas coisas, né? Ou tendo um processo de simbiose com o orientador e que a gente acaba não percebendo como é importante ter a participação de vocês. A questão da nota de rodapé, realmente, a gente precisa mexer. E a questão do estranhamento. Você acredita, Patrícia, que eu não tive esse estranhamento da comunidade com relação à origem dos alimentos? Assim. E aí se questiona, né, se foi um curto tempo ou se o trabalho que o colégio quilombola, o colégio já tem desenvolvido na comunidade. Que é isso, né? A comunidade se atentou a partir do momento que vinham alimentos que não eram naturais, que não era de costume, e começou a se questionar e fazer movimentações para que os alimentos culturais, tradicionais, nutritivos, estivessem presentes dentro da comunidade. E realmente, uma alimentação quilombola não se faz apenas em uns dias, em um dia ou outro dia, né? Se faz no cotidiano. Mas em todos os casos que eu fui, eu não vi essa relação, né? E aí não tivemos tempo de cozinhar, é uma questão que se tinha um anseio muito grande de ficar com mais tempo, né? Quando eu propus o projeto, né, lá no início, eu coloquei que ia ficar 3 meses morando na comunidade. Sem a comunidade saber. Né? Eu ia ficar 3 meses morando lá. Enfim, muitas coisas aconteceram. Mas é uma questão da gente olhar, né? Buscar as outras referências bibliográficas que já trabalharam com a descrição dos ingredientes, né? Das receitas. Acho que é uma coisa a se olhar, né? Quando eu cito ali a Tainha. A Tainha não. Ai, gente. Tá chegando a Tainha no litoral, eu tô pensando aqui na Taiada. A Taiada. Então, a gente pode trazer essa referência. Então, foi essa a minha experiência. É bem? Professora Patrícia, satisfeita? Pô, gente, chegando ao almoço, a gente falando disso, olha... Minha Tainha, Taiada, minha nossa. Mas a gente agradece muito, professora Patrícia. A gente tem uma série de questões que a gente se coloca como grupo de pesquisa, né? E o trabalho tanto da Débora, né? Vamos falar da Débora, ele tem esse ganho, né? Que é de uma escrita densa, a partir de uma experiência de si, de sua trajetória, e desse encontro dela, Débora, mestranda, mas antes merendeira com outras merendeiras. Então, essa densidade da vivência e da experiência
que a gente tentou trazer, né, numa escrita etnográfica, que sempre, para a gente que é etnógrafa, né, sempre é um desafio, né? Sempre é esse desafio do que a gente consegue alcançar, né? E com certeza, assim, de uma pesquisa feita numa pandemia, foi o triplo, digamos assim, de desafios, né? E a gente agradece muito os seus questionamentos e a gente toma para olhar também algumas coisas que a gente talvez tenha deixado passar, né? Em relação a alguns detalhes que com certeza a gente vai ter um tempinho depois da defesa para olhar. Muito obrigada, professora Patrícia, por mais essa vez. Bom, a gente tem agora a participação da professora Karina. Professora Karina, eu queria convidar a senhora para vir aqui para o lado, porque aí o pessoal consegue ver você também, por causa da câmera, se não for um pedido muito... Se a senhora puder ficar aqui bem do meu ladinho, eu vou agradecer muito. Vem mais para cá. Isso aí. Então, a gente agradece também a professora Karina pela participação. A professora Karina esteve com a gente na qualificação, né? E aí retorna para a defesa. Nós agradecemos muito a sua participação já na qualificação, que foi muito importante. E obrigado por estar com a gente, né? Professora do programa, coordenadora do programa, e muito uma parceira das ações afirmativas. E muito importante a senhora estar conosco hoje. Fique à vontade para fazer as suas considerações. Posso tirar um pouquinho? Pode tirar. Bom dia. Quero saudar as familiares, né, da Débora, Carolina, né, em nome desse grupo Joanas, né. Eu estou há muitos dias muito emocionada, meu coração está assim, né, batendo muito forte aqui. Que eu acho que retornar, né, depois de 2 anos para essa salinha, nesse momento, assim, eu espero que as palavras não tornem pequeno esse momento, assim, né, porque às vezes as palavras não dão conta um pouco de expressar a grandiosidade desses momentos, assim, né, Débora? E aí eu acho que a minha responsabilidade aqui é muito grande também, né, de uma forma compondo, como disse a Carol no início, essa burocracia, né, de ter uma professora do programa, né? Então, eu espero que possa contribuir, né? E de alguma forma representar um pouco da importância que é esse momento, né? Pro programa, né? Dizer isso e afirmar isso, a importância do que vocês trouxeram aqui para dentro desse programa, que já vai completar 30 anos, né? Mas que está muito atrasado, mas que finalmente vocês demarcam uma transição importante, tá? Então, eu quero agradecer muito, né? A Carol e ao grupo, e a você, Débora, que hoje inaugura isso, né? Vai ser um dia bastante especial. Vamos lá, eu organizei algumas coisas, eu tinha digitado, mas aí eu transportei aqui para o papel e aí virou uma confusão, porque eu fiquei com medo que desse algum problema. Mas vamos lá, então. Bom, Débora, primeiro eu quero dizer assim, né, que você, como eu já participei da qualificação, né, então a gente fica com aquela ansiedade, né, de ver o que você conseguiu avançar, né, no sentido de ir amadurecendo nesse caminhar, né, e foi muito bonito, né, porque você potencializou ainda mais, no meu entender, né, essa escrita denunciativa e anunciativa, né, da tua trajetória, assim, então foi muito gratificante poder acompanhar essa evolução toda, né. Acho que usando um pouquinho o termo que você terminou aqui a tua fala, né, falando dessa fartura, né, com aquelas fotos, o teu trabalho tem uma fartura interdisciplinar, assim, né, eu acho que isso é mais uma contribuição linda que vocês conseguem trazer para o programa, né, no sentido de como vocês entrelaçam temas complexos, né, a partir de vivências muito potentes, assim, então você transversalizou, né, rendimento escolar, formação de hábitos, cultura, política pública, questões socioambientais, enfim, é muita coisa, né, e sem deixar de ressaltar, né, e partindo dessa tua trajetória, né. Então, isso realmente
precisa ser muito exaltado, né? Só que eu acho que você precisa falar isso, assim, também de alguma forma no texto, essa perspectiva, né, transversalizada que teu texto dá, né, dentro desse programa aqui interdisciplinar que precisa também se rever, sabe, Débora? Eu acho que é isso, o teu trabalho contribui para isso, né? De uma forma que inaugura mesmo isso, talvez aqui no programa. Não sei se eu estou falando demais, né, professora Carolina, nesse sentido, mas eu acho que é importante demarcar isso, tá? Aí também vou trazer alguns pontos, assim, que eu queria destacar para hoje, até por essa dimensão da banca pública, assim, que eu acho que é importante a gente compartilhar, né? É um lamento aquele item 1.4 teu acabar, né? A introdução. A gente não quer que aquele texto acabe nunca, assim. Aí, como assim? Será que faltou uma página? Parou, assim. Então, aí fica aquele, podia ter escrito um pouquinho mais, mas o tempo, né? A gente sabe que tem tudo isso, mas as páginas, eu imagino que a orientadora e o Roberto, né, o orientador, tenham falado para limitar um pouco, mas eu acho que trago até isso, né, até um pouco para conversar com o que a professora Patrícia trouxe ali, né, essa inquietação da etnografia, da metodologia e tudo mais, né? Então, assim, o que eu acho que eu também achei muito organizada, né, concordo com o que a professora Patrícia falou, muito organizada a estrutura. Só que aí, eu acho que se você tiver um fôlego ainda agora, né, nesses dias para entregar a versão final, o diário pessoal é muito importante, essa ferramenta do diário pessoal. Também fiquei com vontade de quero mais, sabe? Eu entendo o teu compromisso com a etnografia, né? E aí, sobre isso, eu terminei de ler aquela parte que você, né? Aquela parte mais metodológica, e eu fiquei pensando, nossa. E aí, quando eu acabei de ler o trabalho, como eu já fui no João Surá, né? Aí eu pensei, como pode, né? Ela em tão pouco tempo, né? Porque esse tempo também é tão relativo, né? Diz que o tempo é ilusão, né? Ela conseguiu sentir tanto, né? Aí eu mesmo me respondi, é óbvio, né, Karina? Que ela ia conseguir sentir tanto, né? Então, você releu a introdução 1, né? Que isso vai ficar claro, mas eu acho que é importante talvez fazer esse diálogo potente metodológico que realmente traz essa metodologia que é descolonizada realmente, sabe, Débora? Então, eu acho que está tudo ali, não é que está ausente, mas talvez amarrar isso melhor, né? Amarrar não é uma boa palavra, mas entrelaçar melhor, costurar melhor isso tudo, eu acho que daria uma potência, assim, metodológica, né? E aí sempre pensando isso, de quanto o teu trabalho serve para inspirar outras trajetórias, né? Outros encontros que vão ser concebidos com esse mesmo cenário, esse mesmo formato que você traz, né? Bom, vamos lá. Daí tem uma parte, deixa eu ver aqui se eu queria falar. Tem uma parte que é aquela da horta, né? Que eu, se eu não me engano, na qualificação tinha ficado um pouco em aberto, porque eu acho que foi o segundo campo de novembro que as coisas ficaram um pouco mais próximas, né? E aí é tão incrível, né, professora Carla, porque a questão da horta, né, eu que venho de uma trajetória dessa discussão de educação ambiental, e esse horror que é feito com relação às hortas nas escolas, né, o quanto isso tudo fica tão mascarado numa ausência, assim, e o quanto a comunidade quilombola ensina, né, a partir daquela horta, é uma imagem que nunca sai, assim, né, de mim, as crianças falando, né, durante o pré-pós, né, Carol, da potência daquela horta. Eu achei, puxa vida, que legal, a Débora conseguiu trazer isso no texto, né, mesmo estando em tão pouco tempo lá, né. De novo, eu volto a dizer, eu acho que precisa fortalecer, porque na metodologia você começou essa discussão ali, de mesmo questionar o tempo do campo, da etnografia, né? Então, acho que você
muito caldo ali para fazer uma canja boa. Uma canja não, um risoto, né? Que eu acho que é o risoto de frango, que é o mais querido lá da comunidade, tá? E aí é tudo muito fenomenal mesmo ali, né? A feira de sementes, as receitas e tudo mais. Mas aí eu queria apontar, talvez, 2 pontos, mais 2 pontos. E eu não vou mais me alongar muito. Um é que, inicialmente, você até me fez gostar dos ODS, porque eu odeio com força, assim, eles. Ficou lindo, eu também não gosto. Mas em algum momento do texto, assim, nossa, talvez até dê pra gente. Pincelada. Mas eu acho que faltou um pouquinho de fôlego, assim, sabe? Porque é isso, tá ali, sabe, Débora? Então, se tu pudesse agora nessa rodadinha ali, dar uma discussãozinha um pouco mais calorosa, né? Com a potência dessa tua escrita, eu acho super importante. Eu volto a dizer, né? Dessa importância, considerando o escopo do nosso programa aqui, né? Meio ambiente e desenvolvimento. Até que ele mude o nome, né, Carol? Mas, por enquanto, é esse. É fundamental. Então, eu acho que algumas vezes passou um pouco passivamente, assim, essa discussão, sabe, Débora? Então, vale revisitar, dar uma olhadinha, porque pelo que eu percebi, e é sempre bem desafiador mesmo, você teve essa preocupação de dialogar com as políticas públicas, né? Então, você trouxe a transcrição disso, e lá na política está o ODS, o tal desenvolvimento sustentável. Mas aí, quando você coloca isso da vivência da comunidade, nossa, fica ali escancarado que não se conversa. Então, eu acho que um pouquinho mais você poderia, talvez, tá? E até dialogar daí, né, Débora, com essas referências aí que você, Jonas, tem, né, em grande monta essa discussão do desenvolvimento mesmo, né? Então, eu acho que no finalzinho ali valeria fazer essas costuras, tá? Então, eu acho que se eu pudesse destacar, então, seria essa questão do diário, que ao mesmo tempo, né, se coloca como uma limitação, se coloca como um grande potencial se você costura com o seu diário, com a sua, né, perspectiva. Daí essa discussão do ODS e do desenvolvimento, e por fim da soberania, né, que seria um pouco isso. Então, deixa eu só... eu queria colocar mais uma questão com relação a essa da soberania. Eu acho que eu gostei bastante de como ficou na tua apresentação ali, aquela síntese ali. A pessoa bióloga, ela tem uma tendência a gostar dos esquemas ali, ela não consegue se libertar muito dessa coisa cartesiana. Você também gosta muito. Gosta, né? Então, sim, mas eu acho que ali tem pressupostos interessantes, assim, se você organiza e ajuda, assim, né? Até para um retorno para a comunidade, para depois também uma aferição mais conjunta disso com a comunidade, né? Eu acho que sintetiza. E aí eu fiquei com muito isso, assim, aquela perspectiva do compartilhamento do salário, né?